Gouveia. Muito boas tardes a todos. Quero agradecer desde já ao André por me ter convidado. Nestas coisas nós nunca sabemos bem porque é que estamos a ser convidados, principalmente depois de ouvir algumas das pessoas que vieram aqui acima deste palco. É verdade que foi aqui que tudo começou, muito perto de Gouveia, em Lagarinhos. Foi aqui que eu fui nascer a Lisboa, é verdade, mas eu e os meus dois irmãos crescemos aqui bem perto. Crescemos um pouco isolados, afinal de contas nós vivíamos numa quinta, pouco sabíamos do que nos rodeava, a não ser aquilo que nos era permitido ver sempre que saíamos com o meu avô ou com os meus pais. E vinhamos, efetivamente, muitas vezes aqui a Gouveia, de passagem. Conheço este jardim onde trago agora as minhas filhas frequentemente bastante bem. Não muda muito. Em algumas coisas ainda bem, porque eu já vi mudar muita coisa noutras cidades e geralmente nunca é para melhor. E felizmente algumas coisas em Gouveia continuam exatamente iguais quando eu era criança. O que é que foi importante aqui em Gouveia para nós e principalmente para mim, em termos criativos, tem essencialmente a ver com todo o imaginário que nós criamos. O facto de estarmos tão sós e tão isolados ali naquela quinta fazia com que nós lêssemos bastante. Acho que não havia nenhum livro naquela casa que nós não tivéssemos já lido, fossem eles do meu avô, fossem os romances da minha tia. E, portanto, tudo isso e o facto de vivermos ali felizmente para nós, numa propriedade que parecia imensa quando nós éramos crianças e onde nós nos perdíamos frequentemente, criando a preocupação da nossa família de nunca saber onde é que nós estávamos, criou um imaginário que nós os três, criávamos entre nós e que fazia com que parecêssemos fora um bocadinho da realidade que estava à nossa volta. Saímos daqui aos 6, eu, da minha parte, aos 5 anos, fui para Santarém, uma cidade que para mim passou a ser muito difícil de encarar porque não me permitia este contacto com a natureza como nós tínhamos aqui, mas até aos 18, 19 anos, todas as férias nós vinhamos passar aqui com os nossos avós, porque os nossos pais tinham que trabalhar, e não tinham tantas férias como nós na escola. A minha mãe, mais tarde, quando passou a exercer a profissão de professora, a partir daí também já tinha tanto tempo como nós nas férias. Mas até lá era aqui que nós estávamos. Muitas vezes sem os nossos pais, só com os nossos avós. E existia uma coisa que acho que todos nós passamos e que vai passando de geração em geração, que é uma coisa muito curiosa e que nos vai moldando como pessoas. E por isso é que cada um é como é, tem a ver com a sua educação, tem a ver com a forma como os pais nos dão alguma liberdade ou não. Mas ali em casa dos meus avós havia uma coisa muito curiosa que deve-se passar em casa de todas as pessoas. Existiam regras. E as regras para as crianças, como é óbvio, são estranhas. E nós somos crianças, nós queremos viver e queremos aprender e cometer os erros, cair, magoar-nos. Então, como nós tínhamos tantas regras, passávamos o tempo todo a ver como é que havíamos de quebrar as regras, como é óbvio. A minha avó achava que nós devíamos todos os dias dormir a sesta. E nós odiávamos dormir a sesta. Infelizmente, para a minha avó, ela não via e era fácil para nós. Ela adormecia mais depressa na sesta do que nós e nós fugíamos, mais uma vez, para a mata ou para junto do regato que havia lá perto e lá íamos ao pé dos pastores, com quem gostávamos tanto de andar, e estávamos constantemente a querer quebrar as regras. E é engraçado, agora a palavra empreendedor, e como eu fui aprendendo também bastante em estrangeiro, entrepreneur, porque é uma palavra que me agrada bastante. Agrada-me bastante porque
para as pessoas que me estavam próximas, fosse namorada, mulher, mãe, pai, tia, avó. Empreendedor, anteriormente, era louco, egoísta, irresponsável. Empreendedor era toda aquela pessoa que queria fazer algo que não era normal e que nós achávamos que a pessoa ao lado que queria ser empreendedor na altura, sempre que não fazia aquilo que nós achávamos que era o correto, então ou era louco, ou era irresponsável, ou tinha que ganhar juízo. Portanto, a palavra empreendedor é uma coisa que me agrada bastante. Efetivamente, eu fui empreendedor na música e fui bastante tarde. Fui bastante tarde porque até lá eu achei que tinha que viver. E ter que viver, no fundo, é fazer aquilo que eu acho que nós devemos fazer na nossa vida, que é fazer aquilo que nos apetece. E é bom estar aqui e ver aqui algumas destas pessoas a falar, porque efetivamente percebo que, apesar de serem poucas, são pessoas que fazem aquilo que querem. E isso não é muito normal. Eu tive sorte porque tinha um irmão mais velho, que está aqui, que me ensinou que muitas vezes quebrar as regras era uma coisa positiva. E era positiva porque eu o via mais feliz do que eu. Eu vivia a cumprir as regras da minha mãe, fechado num quarto, muitas vezes a criar. A maior parte dos meus amigos atuais não foram criados por mim, foram criados ou por ele ou pelo meu irmão mais novo. Portanto, eu era uma pessoa muito mais fechada, ainda continuo a ser. Isto, para vocês terem uma ideia, estar aqui a falar para vocês é uma coisa que me consome emocionalmente, é uma coisa que me custa. É tão estranho estar a dizer isto como a minha mãe, não em Gomo, mas quando eu cantei uma turnê com o Rodrigo Leão e me foi ver ao Coliseu, e eu depois de ter cantado, quando cheguei ao camarim, ela estava a chorar porque não conseguia entender como é que aquele filho que ela estava a ver em cima do palco era efetivamente eu. Porque é difícil entender como é que uma pessoa tão fechada e tão interiorizada consegue estar tão à vontade em palco. Cantar é uma coisa, falar como aqui estou a falar hoje é muito mais difícil. Mas o André fez-me este convite e eu venho aqui essencialmente dizer uma coisa. Eu passei coisas que me custaram bastante, mas não são aquelas que eu recordo, como é óbvio. Eu consegui na vida uma coisa que nunca tinha conseguido até então, que era a felicidade suprema. E a felicidade suprema é quando nós nos esquecemos das horas de comer, das pessoas que estão à nossa volta, infelizmente para elas. Nos esquecemos, inclusive, do que é que estamos a fazer. E só conseguimos recordar no dia a seguir porque as coisas estão gravadas e nós ouvimos e temos dificuldade sequer em perceber como é que aquilo apareceu. E aquilo aparece exatamente porque nós estamos a sentir uma paixão que não é normal. E podermos ter esta sensação na vida é uma coisa tão difícil. Porque logo desde pequenos as pessoas começam-nos a dizer o que é que nós devemos fazer. E porque de repente nós devemos estudar. E eu odiava estudar. A única altura em que eu senti que gostava de estudar foi quando fui para a universidade, para um curso que não estava à espera de ir, e percebi que eu gostava daquilo. Eu gostava de design industrial. Eu efetivamente gostava de design industrial. Eu tenho um ligeiro problema, que é gravíssimo, que é eu gosto de fazer as coisas por temporadas. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa. E isso quer dizer que eu tirei o curso de design industrial e a única vez que exerci design industrial foi durante os 3 anos que estive na universidade. Ganhei prémios, fiz obras e projetos para câmaras e quando acabei a universidade nunca mais fiz design industrial. E então não fiz, também um bocado em consequência de ter sido pai. Fui pai, tive que trabalhar, ajudei o meu sogro a fundar um centro de inspeções automóvel, que agora é uma coisa que é tão vulgar, mas que na altura, imaginem, um investimento de muito dinheiro numa coisa que ninguém sabia se ia sequer resultar. Mas eu achei engraçado o meu sogro querer apostar naquilo depois de estar embrenhado em dívidas e querer arriscar num negócio que ele não conhecia sequer. E a primeira pessoa, não foi um filho, não foi uma filha, uma das pessoas que disse que
pronto, apesar de eu saber que ele não gostava de mim, porque o que eu gostava era de andar na borga e fazer música, mas ele ao princípio, apesar de não gostar de mim, foi aprendendo a respeitar-me, porque eu quis muito fazer aquilo que ele queria fazer também, que era algo que ninguém estava à espera, algo que ninguém sabia o resultado que ia ter. Mas eu achei aquilo de uma coragem e quis fazer também. E ali estive eu, com ele, todos os dias, a tentar fazer com que aquele negócio resultasse. E foi interessante quando ao princípio só havia um carro, e 2 e 3, e de repente passa a 100, 200. E ele retribuiu-me com uma coisa que até hoje eu lhe agradeço bastante, que foi o facto de me dar um terreno onde eu podia construir um estúdio. Um estúdio que eu demorei 1 ano a construir, tudo, paredes, tudo o que possam imaginar que envolve uma área onde eu possa depois um dia fazer música. E eu não sabia uma nota, ainda hoje não sei uma nota de música. Se me pedirem para tocar um ré, um dó, eu não sei o que é. Tudo está na minha cabeça e tudo estará sempre na minha cabeça. Efetivamente, tudo aquilo que eu quero fazer, tudo aquilo que eu imagino querer fazer, que é um sonho, por mais que isso custa, muitas pessoas estão à minha volta e que eu amo e que me vão abandonando ou não ao longo do percurso, eu encaro como a construção daquele estúdio. Todos os sacrifícios que eu tive que fazer durante 1 ano, ainda hoje eu não sei onde é que ia buscar aquele tempo. O dia só tem 24 horas e eu trabalhava no centro de inspeções, eu tinha uma família, eu trabalhava como paginador de um jornal, eu fazia tanta coisa e ainda assim tive tempo de construir aquele estúdio, não sei como. Assim como não sei como é que compus o primeiro disco, a única coisa que eu sei é que estava a fazer algo que me sentia bem e que me fazia sentir feliz. E que para os outros era uma loucura, para os outros podia ser algo que não tinha nenhum futuro, mas era aquilo que eu gostava de fazer. E foi isso que me levou a fazer aquilo que faço hoje ainda, quando posso, e isto é tão triste dizer, quando posso, porque efetivamente eu voltei a cair no mesmo erro que caí quando era mais novo, que é começar a ouvir o que as pessoas à minha volta dizem. Eu estou a trabalhar, ganho um ordenado, tenho filhas para ajudar e criar, e portanto eu tenho que ganhar dinheiro. E o dinheiro é uma palavra que me sobrecarrega todos os dias e que me faz sentir mal, porque eu não fazia música para ganhar dinheiro, eu fazia música para me sentir feliz. Tive a felicidade de ter sucesso e de fazer, inclusive, concertos aqui em Gouveia, com muita gente e que me dava bastante prazer, mas eu nunca fiz pelo dinheiro, mas o dinheiro anda sempre atrás de mim. E o dinheiro condiciona a minha vida, assim como condiciona a vida de todos nós, o que é muito triste. E, efetivamente, eu voltei a cair no mesmo erro. Eu estou a trabalhar e não estou a fazer música. Estou a trabalhar na área da música, é verdade, e tento ajudar todos os músicos, agora no trabalho que tenho, na N-Music, que no fundo gera a plataforma Mel Music, tento ajudar os artistas da melhor forma que posso e tento aprender ali o que é que posso fazer, como é que aquilo pode servir como ferramenta para mim um dia quando eu voltar a compor. Mas no fundo eu quero é compor. Porque há uma coisa que eu vos digo e que ouvi um dia o Jim Carrey dizer numa palestra como esta e que me ficou para sempre na memória. Há uma coisa que eu não entendo, que é, sendo a vida uma incógnita e passando nós o tempo todo a querer fazer aquilo que achamos que é o melhor para nós, nós passamos a vida a escolher o caminho que nos dá menos prazer, com o mesmo risco que correr ou fazer o caminho que nos dá prazer. E há uma coisa que eu não entendo. Se o risco é o mesmo, porque é que nós, a maior parte de nós, prefere fazer aquilo que não gosta em vez de fazer aquilo que gosta? E a mensagem que eu deixava aqui era: não façam como eu estou a fazer agora, que é procurar o caminho mais difícil para nós emocionalmente e que nos dá menos prazer, porque o risco é exatamente o mesmo de fazer aquilo que nós gostamos. E eu tive a felicidade de um dia arriscar e tive o período mais feliz da minha vida, e felizmente para mim foi também o período em que me deu mais estabilidade financeira e emocional. E neste momento estou aqui em cima do palco e estão-me a perguntar
que raio é que eu não volto a fazer a mesma coisa? E talvez Gouveia tenha sido aqui um marco hoje na minha vida e que me faz pensar que se calhar está na hora de voltar a fazer aquilo que eu gosto. Obrigado.